Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal aqui da Sara Invest. Estou convidando aqui os participantes. Opa, Everton aqui. Boa noite, Everton. Boa noite, pessoal. Vamos começar em instantes, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo, Joca? Estamos sim. Tá. E aí, Isa, boa noite. Já chamei o Marco. Tá certo o som, hein? Tá sim, tudo certo. Lembrando, pessoal, que hoje vamos ter a live com um convidado especial, o professor Mauro Calil, da Academia do Dinheiro. Marco Saravalho aqui pedindo para participar, para entrar. Acho que eu liberei aqui, Marco. Não sei se foi. Pronto, o Marco tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo. Boa noite. Opa. Eu tô com medo de apertar um botão aqui e sair da tela. Fala, pessoal, beleza? Boa noite. Boa noite. Acho que tá tudo certo. Mas eu não consigo ver. A Isa nem me vê. Fala, pessoal. Você conseguiu conectar o professor Mauro Cali ou não? Eu acredito ter enviado o convite para ele já sim. Vou apertar um botão aqui que talvez eu caia. Espera aí. Vamos ver. Não, acho que fiquei, né? Tá pronto. Fala, pessoal. Muito boa noite. Agora sim. Então vamos ver se ele consegue. Ele falou que ele tava... Eu não sei se ele me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. O Carter tá falando que segunda-feira tem radar FIS na BBC. Ô, louco, bicho. Mas vê se você consegue chamar ele. Eu não sei se ele tá pensando que eu queria chamar ele, enfim. Mas você conseguir dar um look. Qualquer coisa quiser, eu chamo ele aqui. Quer que eu chame? Me dá um minuto que eu chamo ele no WhatsApp. Eita. Estamos resolvendo aqui os probleminhas, mas já já a gente começa. Nem precisei, né? Tá caindo sozinho aqui.
Tem mais perguntas? Olá. Opa, boa noite. Tudo tranquilo? Tá conseguindo me ouvir? Tá tudo tranquilo. E contigo aí, Show. meu querido? Deixa eu ver se eu consigo adicionar o Marco agora. Vamos lá. Opa, tudo certo agora? Doutor Marco Saravalli. Olha, se não é ele, quem que é? Bom. E aí, como é que estamos, hein? Tudo já, querido? Ah, tô bem melhor agora, né, com a sua chegada aqui. Tá bom. Engana que eu gosto. O professor Mauro Calil, a gente tem a nossa live aqui é uma live aberta, que não tem perguntas proibidas, né? E a Tá gente bom. costuma pegar pesado aqui nos convidados. Então vamos lá. Mas começando leve, a gente já faz uma retrospectiva, né? Quem que é o professor Mauro Calil, né? Nos apresente para quem não conhece, seu histórico, Vamos o lá. trabalho que faz hoje. Tá ok. Bom, eu comecei a investir. Na verdade, eu ganhei um lote de ações do meu avô quando eu tinha 11 anos de idade. Hoje eu tenho 52, portanto lá se vão 41 anos de investimentos em bolsa de valores. Eu me formei em administração, tenho pós-graduação, tenho mestrado. E, enfim, e hoje eu vivo dos meus investimentos. Tive 2 tombos na vida, né? Que eu perdi tudo. O meu primeiro milhão veio na época da inflação galopante, né? E naquela época a gente falava de $1 milhão, porque não dava para falar em cruzeiros, né? Cruzeiros novos, aquele monte de moeda, né? A gente falava em dólar. Veio aos 24 anos. E aos 28 eu perdi tudo, porque um cunhado meu me convenceu a abrir um negócio com ele. Ele tinha experiência, eu tinha o dinheiro, ele saiu com o dinheiro e eu com a experiência. Né? E, enfim, e aí retomei a vida, trabalhando, investindo, né? Que é o caminho, né? A gente faz renda, investe para turbinar esse nosso dinheiro. Cheguei pela segunda vez ao meu primeiro milhão e fui. Caminhei bastante, enfim, juntei vários milhões, casei, me separei. Com uma grande depressão que eu tive na vida, eu perdi tudo, doutor Saravalli. Tudo. Caraca. Perdi tudo a ponto de, aos 40 e poucos anos de idade, eu ter que voltar a morar com os meus pais para ter um teto, né? E as crianças foram morar longe de mim, eu fiquei realmente desiludido. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Aí, enfim, depois de muita terapia, voltei ao mundo, voltei ao meu primeiro, segundo, terceiro e alguns milhões já, sempre investindo, né? Sempre dentro da mesma forma. E algo que eu acho interessante é que as pessoas acham rápido, né? Eu ter juntado R$1 milhão em 4 anos, mas quando elas vão fazer isso, elas acham lento, né? Então, enfim. E o segredo da coisa é seguir, né, boas ações, né? Ficar longe das modinhas. Com certeza. E fala um pouquinho também rapidinho sobre o seu trabalho hoje da Academia do Dinheiro. Enfim. Legal. Eu falei muito de mim, não falei da parte profissional, né? Profissionalmente, né, eu fui gerente geral do Instituto Nacional de Investidores, eu comecei lá como membro orientador, aí eu fui gerente geral do Instituto, e quando o Instituto fechou, eu montei a Academia do Dinheiro. E a Academia do Dinheiro é um espelho um pouquinho do Instituto, né? A gente ainda tem muita coisa ainda para fazer, que o Instituto fazia, que a gente não faz, mas a gente promove cursos de investimentos, tá, para iniciantes, para totalmente leigos, né? Então o nosso público, né, é justamente aquelas pessoas que têm uma renda e que sabem que não sabem investir, sabem que estão mal atendidos, desconfiam seriamente do conflito de interesses, né, que existe e não conseguem acompanhar, enfim, os investimentos e tudo mais. Hoje em dia está muito mais fácil, por exemplo, com serviços como da Cessar Invest, né, as pessoas acompanharem, fazerem modificações de carteira e tudo mais, mas ainda assim, né, tem uma questão que eu diria que é muito comportamental, que a gente vem a suprir, né, que é aquela catequese de sala de aula, de amigo.
18 meses é prazo muito curto, né? Não é, estava indo tudo bem, enfim. A gente procura transformar sardinhas em tubarões, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz na Academia do Dinheiro. Muito bom. Até inclusive, se você quiser aproveitar o espaço, me corrija se eu estiver errado aí. Você tá com um curso agora de investimento em ações? Como é que é esse Então, momento agora? a nossa promoção de Black Friday fechou ontem, Ah, tá? não! Fechou ontem. Ainda Os nem cursos, chegou. fechou ontem. Tava com um desconto hiper mega bárbaro, tá? Mas o que acontece, Saravali, que é uma coisa assim que acho que eu e aqueles professores mais raízes, né, do mercado financeiro, o pessoal que trabalhou no educacional do mercado financeiro, como a B3 Educacional, o Instituto Nacional de Investidores, né? A gente não gosta dessas turmas de 1.000, 2.000, 4.000 alunos, tá? E você sabe muito bem por quê. Porque ninguém aprende nada, né? Então, o que acontece? Né? A gente fica lá com poucos alunos, dessa vez a gente teve uma quantidade maior, a gente ficou com as inscrições abertas por uma semana justamente por conta da Black Week, né, que a gente chamou de Black Friday, mas foi uma semana inteira. Mas, cara, quem responde todas as perguntas sou eu, né? Então, não dá para ficar brincando de ter 4.000 alunos na sala de aula, né? Porque senão vem um monte de perguntas e tudo mais. E o nosso preço ele é mais elevado, tá? Cada curso nosso custa quase R$ 2.000, né? Então, é um curso realmente assim, você quer aprender de fato, quer mitigar os seus riscos, quer saber como um investidor profissional toma as suas decisões baseado em quê? Ok, o nosso curso ensina. Ah, você quer ganhar dinheiro rápido, né, colocar R$ 100 e transformar em 100 mil em um ano? Esquece, isso daí não é a gente que vai ensinar, não. E se tem alguém que ensina, enfim, tem muita gente que compra, né? Ô, Mauro, você já falou um pouquinho, mas se você puder recapitular, tentar excluir um pouco das questões pessoais, né? A gente, até colocando, não entrando em detalhes, mas a gente sabe também que isso influencia na nossa tomada de decisão, enfim. Às vezes você pega um dia ruim sei lá, brigou no trânsito, enfim e tal. Mas falando assim, olhando pro passado, né? Qual que você acha que foi o grande erro também, só para a gente falar um pouquinho sobre isso, em termos, não necessariamente como você falou assim, que você chegou a quebrar, mas assim, de repente pode ter sido um outro erro que, de repente, não trouxe tanto impacto financeiro, mas pode ter sido um erro, né? O que você acha que é o grande recado, o aprendizado? Tá, olha só, o grande recado, o grande aprendizado é que o mercado realmente é imprevisível, né? E você não pode, obviamente, ter todos os ovos na mesma cesta. Lembra lá de 2008? Enfim, 2008, eu virei 2007, tá? Como todos os indicadores, assim, todos os indicadores estavam falando, a bolsa tá cara, a bolsa tá cara, a bolsa tá cara. Eu virei 2007 operando vendido, tá? E eu estava operando vendido, eu estava direcional, alavancado, bem alavancado, não a alavancagem de 75 vezes, nada disso, né? Você estava alavancadinho, vamos dizer assim. E eu lembro como se fosse hoje. No dia 30 de abril de 2008, foi o anúncio do Investment Grade. Dia 1º de maio era uma quinta-feira, era feriado. No dia 30 de abril eu estava na estrada com a minha então esposa. A gente estava indo para um resort em Atibaia, né? E aí toca o telefone, o celular. Era de flip naquela época, não existia smartphone. Era de flip. E aí o meu broker, né, me liga e fala, eles só ligam, né? Só ligaram porque eu era um cliente importante para eles, né? Professor, você viu? Saiu o Investment Grade. A bolsa está disparando e eu operando vendido, né, meu amigo? E aí eu, encostei o carro, né? A minha esposa na época, a minha mulher na época, olhou para mim, já viu que eu não estava com uma cara, já estava com aquela cara de que o final de semana não ia ser tão bom. Peguei e falei para ele assim, porque eu tinha saído de São Paulo, eu vou dar uma ordem de grandeza só para
só para falar números aqui, vou dar uma ordem de grandeza. Os números, obviamente, não eram esses, tá? Mas eu saí de São Paulo, eu estava ganhando, tipo assim, 44 mil reais, tá? Quando eu encostei, eu falei assim, eu tô no lucro ou eu tô no prejuízo? Porque a bolsa, o mercado virou contra mim, eu estava operando vendido, né? O mercado virou contra mim. Aí ele falou assim, não, peraí, deixa eu ver. Ele tá todo entusiasmado, aí ele se deu conta, né, de que a notícia não era boa. Aí ele pegou, não, você tá no lucro ainda. Eu falei, então tá, então zera a minha posição. Ele falou, mas zera a que preço? Eu falei, zera mercado. A mercado? Não, assim, aí ele ficou nervoso, não eu. Né? Aí ele pegou e falou assim, peraí. Eu falei, zera tudo. Tudo? Eu falei, zera. A mercado. Aí ele pegou, zerou. Eu falei assim, fiquei no lucro ou fiquei no prejuízo? Ele falou, não, acho que você ainda ficou num lucrinho aqui. De quanto? Ele, olha, vou fazer a conta aqui direito para o senhor, mas uns 14 mil. Quer dizer, eu perdi 30 mil, velho. Né? De 44 que eu estava ganhando, deixei de ganhar 30 mil em 25 minutos. Tá? Bom, o que acontece com isso? Por que eu estava operando desse jeito? Porque todos os indicadores estavam mostrando tudo bonito, tudo tranquilo, tudo tal, né? Que estava tudo caro. Então, quer dizer, vai vir para baixo, uma hora ou outra vai cair. Né? E estava caindo, estava se ajustando. Tá? Veio o investment grade, disparou. Aí o investment grade subiu, o que eu fiz? Eu inverti. Comecei a operar a tendência de alta. Até um limite, isso não durou muito, durou uns 40 dias, 45 dias. Falei assim, beleza, aquilo que a gente bem sabe, os fundamentos sempre vencem. O mercado virou de novo e a desculpa da vez foi o subprime. Né? Porque eu sempre falo, o mercado arruma uma desculpa. No ano passado, em 2020, para você ter uma ideia, você sabe que eu sou muito assediado pela imprensa, né? Também estava tudo muito caro, tudo muito puxado. Né? E a gente estava lá com, sei lá, a gente estava com 102 mil pontos, mais ou menos, no ano passado, começo do ano passado, que era mais ou menos o que está hoje, estava tudo muito caro. Hoje, dos mesmos 100 mil pontos, está tudo muito barato. E lá estava muito caro. E aí começaram a me ligar, a imprensa começou a me ligar falando da Terceira Guerra Mundial. Vocês lembram disso? Eu lembro. Que era o Irã contra os Estados Unidos. Eu falo, gente, vocês estão de sacanagem, né, meu? Exato. O Irã vai sustentar uma guerra, cara. Vocês estão de brincadeira, bicho. Né? Não, mas aí a China pode ajudar e a Rússia. Desde quando isso interessa a China e a Rússia, meu? Não tem nada a ver. Enfim, ou seja, o mercado estava buscando uma desculpa para realizar. Tá? E aí, não foi o suficiente, veio o coronavírus. Na época, foi o subprime. De repente descobriram, estavam fazendo aquilo há 18 anos, e de repente descobriram, uau, temos ativos podres, uau, pararam de pagar. Cara, mas estavam fazendo isso. Só que aí veio a notícia e brum, derrubou. O que aconteceu aí? Eu comecei a operar vendido de novo, e, Saravalli, semana que eu ganhava 7%, eu falava, puta, que semana porcaria que foi hoje. Sabe? Enfim, e aí o que aconteceu? Eu tinha lá algumas posições, e uma posição que eu estava forte nela, estava acho que com entre 18% e 25% da minha carteira nela, era Sadia. E a Sadia, cara, assim, eu comparei com o Perdigão, os números da Sadia estavam muito melhores, assim, a administração é tão boa quanto, pronto, foi pro buraco. Aí a Sadia parou de ser negociada, foi suspensa na bolsa, não sei se você lembra disso. Né? Então, aí eu fiquei aí chamada de margem, né? Porque assim, até então eu não estava com chamada de margem, porque eu tinha o ativo negociado. Mas era assim, ela representava tipo 76% da garantia. De repente passou a representar 50, 40, 28, pronto, parou de ser negociada. Tá? Foi suspenso. Aí, veio uma chamada de margem gigantesca. Eu sei que eu não lembro quanto que caiu, mas eu caí 10% do mercado caiu. Se o mercado caiu 40%, eu caí 4%. Tá? Mas graças a isso, no ano, tá? No ano fechado. Né? Enfim, a grande lição daí, né? Se eu não tivesse outras
ações, eu tinha Vale pra caramba. Tinha uma outra que eu tinha deixado, que eu passava mal de ganhar dinheiro com ela, era Aracruz, cara. Aracruz era tipo a Padtech hoje. Você compra no suporte e vende na resistência. Compra no suporte e vende na resistência. A Aracruz era assim um reloginho para suporte e resistência, que era maravilhoso. Mais ou menos que nem tá a Padtech hoje. Meu, e assim, agora, o que destruiu foi justamente um ativo que é imprevisível. E esse é o grande aprendizado, né? É que, cara, não adianta quanto você saiba nadar, não adianta quão bom marinheiro você é, o mar vai te surpreender, entendeu? Até precisa lembrar uns cases aí, porque tem gente acho que nem conhece, que está aqui, nem conhece Aracruz, nunca ouviu falar de Aracruz. Sadia, até que a gente sabe porque a marca... Porque comeu Sadia, né? Come até hoje, né, Sadia. Mas eram duas empresas, né? Não era Brasil Foods, era Sadia e Perdigão. E elas eram concorrentes, né? Enfim, aí teve a fusão. Na verdade, a Perdigão absorveu o Furlan, né, que estava no conselho da Perdigão, ajustou lá porque falou, meu, vamos tentar assumir, pegou o dinheiro do BNDES e tudo mais para juntar, o que foi ótimo para os funcionários, para o mercado brasileiro, para as duas empresas e tudo mais, né? Foi realmente uma coisa bem interessante. Salvaram a Sadia. Pô, salvaram muitos empregos, cara, salvaram muitas famílias, isso sim. Maravilha. Ô, Joaquim, se tiver uma pergunta aí, manda a sua pergunta, senão eu já continuo aqui. Não, tenho assim, até voltando um pouco, né? Você comentou sobre diversos tipos de operação. Você não só falou, ficou ali só no comprado, no long only, você também falou de operações vendidas, de operar também com certa alavancagem. E você no seu YouTube, você tenta democratizar um pouco mais esse ensino de educação financeira como um todo, que no Brasil é escasso, né? Eu queria ver um pouco como é que você enxerga hoje esse cenário de educação, talvez até o ponto quanto o meio digital e até na pandemia, como isso talvez tenha ajudado ou não as pessoas, e se a gente pode até enxergar no Brasil esse meio ficando cada vez mais plural, e se sim, também quando, né? Fica cada vez mais plural, tá crescendo, isso é ótimo, tá? Agora vamos para a página 2 da coisa, né? Então, que é o seguinte, né? Querendo ou não, a gente tem a gente tem dois elementos aqui, tá? O algoritmo, tá? E o comportamento do consumidor, tá ok? O algoritmo, né? Ele vai entregar aquilo que o consumidor busca. E o que o consumidor busca? Eu quero uma pílula para emagrecer 45 quilos em um dia só de gordura, né? E uma segunda pílula para me deixar musculoso e definido, né? Sem eu precisar fazer exercício. É isso que o consumidor busca, tá? As pessoas são preguiçosas, as pessoas não têm paciência, as pessoas acham que você, o Saravalli, enfim, a gente conseguiu esse conhecimento que a gente tem, essa habilidade em uma semana, né? Todo mundo, como diria meu pai, né? Todo mundo vê os tombos que eu levo, mas ninguém vê as pingas que eu tomo, né? Então, ou todo mundo vê as pingas que eu tomo e ninguém vê os tombos que eu levo, né? Enfim, de verdade eu nunca sei como que é esse ditado, mas enfim, o que acontece é que a educação financeira dentro do meio digital, cara, foi sensacional. Então, por exemplo, um serviço como o da Sarinvest, vamos combinar que sem essa revolução digital, ele teria pouquíssimas chances de sobrevivência. Tá? Vocês ficariam extremamente restritos. Agora, junto com vocês, tem outros concorrentes sérios, casas sérias, tá? Independentes. Tá? Tem, junto com vocês, outros concorrentes que estão dentro de instituições financeiras e não tem uma independência tão independente assim, apesar de Chinese Wall, apesar de tudo, tá? A gente que trabalhou dentro de banco sabe muito bem como é que é isso, tá? E tem outros, e aí é a grande, imensa maioria, que não é sério, que é palpiteiro, que hoje está lá fazendo recomendação de 25 ativos, e daqui a um ano o cara vai, sei lá, de 80 ativos ele está fazendo recomendação, e daqui a um ano ele vai olhar e falar assim, olha só, a live que eu gravei no dia tal, e eu recomendei esse ativo,
e ele subiu 98% em um ano. Tá vendo só se você tivesse seguido os meus conselhos? Só que ele apaga todos os outros 79 que ele também recomendou. Né? Então, e quer saber? Olha, problema é de quem não vai verificar esse passado. Tá? O cara está vendendo? Ele está vendendo. Tá? Você vai numa feira, é o que eu sempre falo, é o exemplo que eu falo, e que teve até uma jornalista que fala assim, nossa, Mauro, você dá sempre o mesmo exemplo, mas é um exemplo perfeito. Se você vai comprar uma... Joaquim, você já foi comprar uma roupa, saiu do provador e a vendedora falou assim, Joaquim, você está ridículo nessa roupa, pelo amor de Deus. Nunca, né? Ainda não. Ela chega e fala assim, olha, Joaquim, nossa, cara, se eu não tivesse namorado, pô, eu ia dar em cima de você. Não é isso? É isso, entendeu? Então, assim, agora, se o Joaquim for bobinho, não tiver o mínimo de senso estético sobre o próprio corpo, sobre o próprio gosto, sobre os ambientes que ele trafega, você compra qualquer coisa. Então, quer dizer, e aí o que acontece? O algoritmo, né, ele vai entregar muito mais esse universo. Né? Então, o que acontece é que, cara, assim, ou o consumidor, ele... aí vem a outra pergunta do consumidor que me fazem demais, né? Ah, professor, outro dia eu respondi uma caixinha de texto assim, cara, é tanta informação, como é que eu vou escolher? E aí? Cada um fala uma coisa, e aí? Né? E aí você tem que estudar, cara. Aí você tem que testar, entendeu? Porque é assim. Eu não acertei todas na minha vida. Ninguém acerta todas na vida. Agora, o grande negócio é assim, quando você vê um cara na internet que gasta grana, que gasta dinheiro, tá? E o cara, pô, ele só acerta, velho. Nossa. Aí muda de canal. Muda de canal. Que é o caso da novela, né? A novela sempre acaba em final feliz, com o vilão preso, com a mocinha casando com o mocinho, né? Formando uma família linda. Você não precisa ver o final para saber como é que termina. Né? É o mesmo caso. A educação financeira no meio digital, ela permitiu muita coisa boa, mas a grande maioria, cara, é ruim. É ruim. Eu dei aula para um monte de gente aí que tem milhões de seguidores, né? E eu acho legal, acho bacana, não acho ruim, não. Tem alguns que têm milhões, centenas de milhares de seguidores que, olha, são muito bons. E outros que você fala, Jesus, tá falando só o que o povo quer. E aí, enfim, aí isso não é educação, né? Isso é marketing a qualquer preço. E aí, tanto faz, cada um faz o que quer da vida e ninguém tá colocando uma arma na cabeça de ninguém para comprar nada, né? Ô, Mauro, Opa, fala aí, mestre. Não é só pegar o mesmo gancho, você recebe demanda inversa, por exemplo, o cara que já se estragou, já fez lá, o cara tá... Aí depende se o cara de monte. Enroscar, aí o cara vem e fala, não, peraí que deixa eu... Saravalli, o caso mais comum é o seguinte, tá? Tem dois casos comuns, tá? O primeiro caso super comum, que ocorre periodicamente, é quando a gente tem uma crise, professor, estava tudo indo bem, de repente a coisa foi mal, me ajuda por favor, eu estou perdendo dinheiro. Aí eu pego e mando o curso para ele fazer. Não, mas eu estou perdendo dinheiro, não dá para fazer curso. Eu falei assim, se tivesse feito lá atrás, não estaria perdendo dinheiro, vai perder mais ou não? E grande parte das pessoas fazem, alguns ficam bravos. Agora, tem uma outra que é sensacional. O cara sabe que o sujeito está enrolando. Ele sabe, ele fala, poxa, professor, o cara está querendo aqui vender uma sala de sinais para mim, tantos reais, é baratinho, isso e aquilo, não sei o que lá. Mas, pô, cara, dá para ganhar mesmo de 12% a 25% no mês? O que ele está buscando aí? Ele não está buscando a minha palavra falando não dá. O que ele quer ouvir de mim, que sou sério, é que dá. Entendeu? Então ele assim, ele sabe que aquilo é enrolação. Deixa eu buscar um cara sério, porque se o cara sério falar assim, existe uma possibilidade, ainda que pequena, aí eu compro aquilo lá. Tá? Então essa é uma demanda assim, extremamente comum desse lado
negro da força, entendeu? Agora, e isso não é a maioria, tá? A maioria é gente que fala, caramba, eu realmente estou precisando investir melhor, né? Eu estou vendo que meu padrão de vida está caindo e eu preciso fazer o meu dinheiro render e trabalhar e pensar na minha aposentadoria, aquela história, né? O termo lá que eu falo, atribuíram a mim esse termo, mas eu acho que nem é meu. Eu acho que eu vi uma palestra, não lembro de quem, que INSS quer dizer isso nunca será suficiente, né? Enfim, e aí o pessoal está vendo que isso nunca será suficiente e o cara precisa fazer alguma coisa. E o plano de previdência dele, que ele foi lá e comprou, também não é legal. Né? E aí tem muita troca de plano de previdência, que o pessoal fica com uma tábua atuarial muito antiga, e esses planos os caras não deviam trocar, mas aí o gerente chega e fala assim, olha, esse plano rendeu pouco, esse aqui rendeu pra caramba, vamos trocar? E pronto, o cara perde a tábua atuarial sensacional que ele tinha, que ele ia se aposentar, a tábua atuarial, cara, de, sei lá, de 97, de 1997, 1987, e ele perde essa tábua atuarial e troca por uma tábua atuarial de 2020. Enfim, então tem essas coisas também que o pessoal... Isso tudo é falta de educação financeira, né? Ô, Joca, qual mais pergunta, meus caros? Não, o Joaquim, te interrompendo, Joaquim, volta aí para a sua... Não, você estava comentando muito sobre algoritmo e assim, hoje a gente percebe que alguns tipos de operações, ainda mais curto-prazistas, são muito mais, se eu posso usar esse termo, muito mais sexys, né, para um investidor. Então isso chama muita atenção. E a gente está vendo hoje um cenário de revés, de aversão a risco, de aumento de taxa de juros, e cada vez mais faz mais sentido falar em alocação, em trazer maior peso, por exemplo, para tipos de investimento como renda fixa, né? Só que, todavia, fica naquele cenário, quando a bolsa está voando, não tem renda fixa, e quando a bolsa está caindo, pô, você bota a renda fixa só para segurar. Existe algum mundo que a gente possa deixar a renda fixa mais sexy? Ou como trazer essa informação de que você precisa trazer diversificação, precisa ter renda fixa na sua carteira, sem ser esse mesmo clichê, esse mesmo batimento, sabe? O investidor ele só vai aprender na prática mesmo? O que eu acho interessante é o seguinte, né? Quando a gente faz um exercício do que é risco, né? Cara, comprar Vale a R$15 é um risco muito menor do que comprar a mesma Vale a R$115. Concorda? Só que a pessoa, ela vai comprar a Vale a R$115. Então, o que existe aqui é um comportamento de risco, tá? Que é aquela história de... eu vou usar aqui termos talvez um pouco machistas, mas eu posso até usar, falar, enfim, mulheres, ao invés de falar homens escolhendo a moça no salão, vou pegar lá mulheres escolhendo homens na balada, entendeu? Pô, eu nunca me dei bem na balada, tá? Por quê? Porque eu não sou nada sexy, como você falou, né? Eu sou lá, né, devagarzinho e tal, eu não tenho tatuagem, né? Enfim, eu não sou musculoso, não tenho cara de cafa, né? Sou normalzinho, então eu não tenho nada. Cara, quem que pegava a mulherada? Os meus amigos que tinham cara de cafa, né? Quem que se dava bem? Né? E é a mesma coisa assim na escolha das ações. Pô, mas espera aí. Quem é aquela ação para você casar? Isso daí que eu estou falando que são termos antigos e machistas, mas enfim. Esse cara é para casar, essa menina é para casar. E essa é para se divertir. Né? Quando você fala de investimento, a renda fixa ela tem que estar lá justamente para promover um colchão. E esse colchão ele é interessantíssimo por um motivo muito simples, né? Porque quando a gente tem esse momento de queda, a gente compra na baixa. E, cara, esse portfólio balancing, né, que aqui a gente traduziu erroneamente como rebalanceamento, que seria equilíbrio, né? Balancing é equilíbrio. Esse equilíbrio de portfólio ele é extremamente importante, mas não é no longo prazo, já é logo no terceiro ano que você vê isso, né? Agora,
vamos voltar para a realidade do Brasil. Eu fiz um vídeo outro dia mostrando que, vou ver se eu até pego aqui os dados na apresentação, para ficar mais fácil para eu falar. Mas assim, a realidade brasileira de renda, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Olha só que coisa interessantíssima. Estou puxando aqui, não vai dar para colocar na tela, tá? Mas a realidade de renda, a realidade patrimonial, né? E quanto de dinheiro... Vocês sabem quanto de patrimônio em dólares a gente precisa ter para ser uma das pessoas 1% mais rico no Brasil, não? Ah, Joaquim, que está nessa classe aí, que pode responder. Olha só, gente, olha só. Pessoalmente. Olha aqui, ó. Mauro, se você tiver no computador, essa informação, se virar a câmera assim... eu acho que vai aparecer ao contrário, tá? Mas eu vou virar só para tentar. É só clicar no celular, ele vira a não. câmera. Clicar aqui, é assim, verdade. Ele vai para a câmera vou fazer. Frente. Vamos lá, clicar no celular. Isso. Aí já mostra, deu. Aí, ó. Estamos vendo. Não, olha aí, ó. Invertido não, tá certo. Tá certinho, porque eu virei a câmera. Olha só, quanto é preciso para fazer parte do 1% dos mais ricos de cada país? Olha só, em Mônaco, 8 milhões de dólares. Na Suíça, 5 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, 4 milhões de dólares, você está no 1% mais rico dos Estados Unidos. No Reino Unido, com 2 milhões de dólares, você janta com a rainha. Você é o 1% mais rico do Reino Unido, com 1 milhão de dólares, velho. 1 milhão de dólares, a gente está falando perdão, 2 milhões de dólares, a gente está falando de 10, 12 milhões de reais. Isso é patético. No Brasil, 280 mil dólares. Cara, 280 mil dólares dá 1,5 milhão. 280 mil dólares dá 1,5 milhão. Então, quando você olha a realidade do Brasil, cara, é extremamente fácil se tornar elite no Brasil. Mas assim, é ridiculamente fácil se tornar elite no Brasil. Cara, com 1,5 milhão de reais, nem com 2 milhões de reais, você está no 1% mais rico do Brasil. Então, então quando você olha isso, é chocante, cara, é chocante. E aí, agora qual é o ponto? Né? Vamos para o outro quadro. É isso aqui, ó, que é a renda. Né? Olha lá, a classe D e E recebe, né, até R$ 2.100 de renda por mês. A classe C, de 2.100 a 5.000. A classe B, de 5.000 a 16.000 de renda por mês. Cara, 5 mil de renda por mês, 6 mil de renda por mês, a carteira de dividendos da Sarinvest te entrega isso com quanto? Com quanto investido? Com 200, 300 mil reais? 500 mil reais? Ah, com certeza. E aí, você tem salário de classe B, velho. Para e pensa nisso, como é patético. Tá? Enfim, e aí tem os percentuais das pessoas lá dentro. Aí para você estar entre os 3% no Brasil que mais recebem dinheiro, você só precisa receber 17 mil reais. Né? Quer dizer, os políticos recebem aí seus 30 mil por mês, estão todos entre os 3% mais ricos do Brasil. Então esse é o ponto. Aí vem o pessoal e fala assim, mas essa não é a realidade do brasileiro que recebe salário mínimo. Velho, se você recebe salário mínimo, o problema está em você, não está no salário, porque ele está escrito lá, mínimo. Ele, quando ele se mostrou mínimo, ele já falou, eu sou salário mínimo, beleza? Se me quiser, assim. Mas como é que vai? Cara, aí já a gente entra em problemas de educação e tal, e dessa ignorância sistêmica, né, de ficar esperando que alguém resolva o seu problema. Né? Eu vou votar no político isso, vou votar no político aquilo. Cara, não, desculpa. Quem vai resolver o teu problema é você mesmo, né? Não é mais ninguém. Entendeu? Então já vamos aproveitar, já vamos entrar aqui nos fogo no parquinho, que você já imagina o que é. Enquanto isso, pessoal, lembre de seguir
Sara Investe aqui, o professor Mário Calil, eu, né? Vamos seguir todo mundo. Coraçãozinho. Manda coraçãozinho aí também na live. Manda coraçãozinho aí. O pessoal tá... O pessoal aí, eu não sei se estão fazendo perguntas aqui, mas eu não estou lendo. Se tiver olha, tem alguma até uma pergunta perguntinha aqui do Valdinei Santos, vamos se vocês pegar, quiserem. Depois a gente pode fazer a do Valdinei, depois a gente... Olha só, professor... Mais educado que a minha. Professor, FIIs, que são, ao meu ver, a porta de entrada na Bolsa, não assusta o iniciante por conta da dificuldade de calcular o IR. Então ele está trazendo aí um contraponto. Eu não sei, né? Que né? dificuldade é essa de calcular IR? Você comprou por 10, vendeu por 20, você tem um lucro de 10, 20% de 10 dá 2. Você não sabe fazer conta de percentual, meu querido? Volta lá para o pé primário, né, meu? Lá para meus filhos fazem conta de percentual. Qual é a dificuldade de calcular IR? O pessoal, ai meu Deus, o IR é complicado. Não sabe fazer regra de 3? Esse é o ponto, entendeu? Desculpa aí, né? Eu acho que ele vai dar um dislike agora, porque eu dei um bronquinha nele, mas eu sou professor, eu dou bronca, pronto. Ele acabou de tirar o coração dele. Acabou de tirar o coraçãozinho dele que... Recolheu. Qual a outra pergunta, Joaquim? Acho que agora a gente pode revezar, trazer para o Marco, então, para o ponto dele. Se surgir aqui uma pergunta, eu comento. Eu vou pegar um pouco pesado aqui. Não, o pessoal está falando aqui, tem várias calculadoras também na internet, até calculadora gratuita, é só pesquisar no YouTube, aí tá cheio de curso gratuito. Até fazendo uma propaganda aqui do nosso amigo Vitor Savioli, aqui, que nos ajuda também. Ele tem uma calculadora, né? Vai procurar calculadoras gratuitas, tem muita coisa boa. Vou falar no Vitor aí, meu, você precisa me dar o contato dele, que eu quero colocar ele aqui na Academia do Dinheiro para falar de imposto de renda e vender cursos dele e os serviços dele, tá, Fechado. meu? Ele chama Bolsa App, o aplicativo dele, né? Então, mas depois eu passo o contato dele, Salavari. Pô, fica regulando essa mixaria aí, pô. A gente precisa colocar uma comissão em cima. Deixa eu falar um negócio. Então vamos já chegar na nossa polêmica do dia, né? Inclusive hoje rolou uma lenda, eu não sei até que ponto, que hoje a Bolsa subiu, né? À tarde principalmente. E dizem aí as manchetes, inclusive a BMC acabou de noticiar essa notícia, falando que a Bolsa subiu. Um dos motivos, não sei se é o motivo, o único, mas por conta de uma pesquisa aí já eleitoral para o ano que vem, dando o ex-ministro Sérgio Moro como um candidato aí, possível candidato de terceira via, com 15% para a memória aí nas intenções de voto, né? Mas a pergunta é, você acredita numa terceira via? O que você espera de eleições, aí, fazendo um resumo, um balanço? Depois Cara, eu acho... então, vamos lá, tá? O que eu ouvi muito, né, quando eu estudei na Inglaterra, era sobre o populismo, né? E eu não enxergava o populismo na época. A gente estava numa redemocratização, o PSDB estava entrando e tudo mais, eu não via esse tal de populismo. Mas eles falavam muito do populismo da América Latina. A gente tem esse problema, tá? No campo econômico, nós somos alcoólicos inflacionários, e no campo político, nós somos alcoólicos populistas, tá? A gente ama o populismo, a gente ama de paixão. Tá? A gente ama o salvador da pátria e tudo mais. E por quê? Isso tem questões culturais, religiosas, extremamente enraigadas na nossa mente e tudo mais. Tá? Aliado a uma pouca educação, pouco exercício de cidadania, né, enfim, o tema é bastante complexo. Eu acho que a terceira via é a única via possível. Tá? Se o Sérgio Moro ou não é, eu não sei, eu não lembro nem qual é o partido aí que ele se filiou, mas a questão é que as pessoas precisam entender o seguinte, né? Quem governa não é presidente. Quem governa é deputado e senador. Tá? A gente vive como é que chama? Caramba, quando não é presidencialismo,
quando tem primeiro-ministro e... Caramba, como é que chama esse regime mesmo? Ah, me fugiu. Parlamentarismo. A gente vive num parlamentarismo branco, né? Um parlamentarismo transparente. Ou seja, a gente tem a presidência lá, que é o bode expiatório, tá? Mas quem faz a coisa acontecer é quem não aparece. É quem enfia esse monte de lei estúpida na nossa vida, né? É quem faz a carga tributária e os salários de funcionarismo público dispararem no alto escalão, né? É o parlamento, né? E isso a gente desce para os governos estaduais e a gente desce para os governos municipais, né? Então, assim, eu duvido que alguém lembre de quem votou para deputado federal e para senador. Tá? Duvido. E isso é super mais importante do que o presidente, né? Mas o presidente é mais badalado, né? O presidente é super mais badalado. Então, eu acho que a terceira via é a única via. De verdade, se for Sérgio Moro, precisa ver aí como é que vão se dar os arranjos, né? E Sérgio Moro, querendo ou não, ele causa pânico, né, em um grande percentual das pessoas que estão lá se perpetuando, né, nos cargos há muito tempo, né? Porque se ele vier com essa história que nem o Collor veio como caçador de Marajá, se ele vier como caçador de corruptos, aí ele não dura muito não, tá? Não dura muito, né? Então arrumam alguma coisa aí para acontecer, né? Agora, enfim, não sei como é que serão os arranjos, né? Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas você não acha que, assim, não sei se colocando palavras aí na sua boca, mas você não acha que, por exemplo, de vez de ser uma notícia boa, não pode ser uma notícia ruim? Por exemplo, o Sérgio Moro entra e não consegue fazer nada? Pode, esse é o ponto. Esse é o ponto, tá? Eu acho, assim, o problema é assim, o PMDB, ele é... Você sabe que eu conheço muito político, né? Conheço muito político, enfim, tenho amigos que estão em vários estados, em cargos políticos, enfim, tá? O que acontece é o seguinte, o PMDB, ele é o inquilino de ocasião, tá? Tanto faz, eles... Há muito tempo, desde o Sarney, eles não querem ter um candidato, né, como presidente, ponto final. O PSDB está super, hiper, mega rachado, né? O Novo não emplacou, ok? E aí você tem Podemos, que está o Moro, né? Uhum. Você tem uns partidos querendo ser maiores, como por acaso o Podemos, né? Que, se eu não me engano, teve origem no Paraná, que é aonde nasceu o Sérgio Moro, se eu não me engano. Tá? Então, você tem essas questões aí envolvidas. Agora, o que acontece é que você tem que articular, né? Que aquilo que, querendo ou não, o Lula falava, olha, você tem um governo de coalizão. O que é a tal da coalizão? A coalizão é tomar lá da cá. Simples como isso. Né? Então, assim, eu preciso aprovar a minha emenda para votar em você, senão eu não voto no que é legal. E aí as coisas vão atrasando. Aquele rapaz que foi presidente da Câmara, aquele gordinho, que eu esqueci o nome, Maia, né? De verdade, numa das... sei lá, não última, mas quando foi que ele saiu? Sei lá, em março desse ano mais ou menos, fevereiro desse ano mais ou menos, ele já não estava mais como presidente, né, da Câmara, chegaram a perguntar sobre ele e tal, eu falei que seria um ótimo. Falei assim, mas ele tem uma rejeição muito grande. Eu falei, cara, todo mundo tem rejeição hoje. Né? O que eu falei foi assim, todo mundo tem rejeição hoje. E o Maia, querendo ou não, ele só sabe ser político, ele é um Temer 2. Né? É um Temer 2. Ele só sabe ser político. Agora, ao que tudo indica, ele não quer ser presidente. Tá? Por quê? Porque ele sabe que ele será eternamente eleito se ele não for presidente. E se ele entrar
para uma vitrine de presidência, ele pode se queimar. O Moro, eu, pessoalmente, acho que ele se elege como senador, ele se elege como deputado federal, como presidente, vai ser muito complicado. Tá? Depois do que eu vi em 7 de setembro, eu vi que a gente tem 2 candidatos para o segundo turno, o Lula e o Bolsonaro. Tá? Assim, cara, vamos combinar que aquilo, eu estava na estrada, inclusive, em 7 de setembro, e o Google me mandou por estradas secundárias, porque estava tudo parado, né? E o Google estava me mandando por estradas secundárias. Tá? Então, o que acontece nesse aspecto é o seguinte, o que a gente tem de imbróglio aqui? Que é essa questão do populismo. Tá? E isso é péssimo, isso é péssimo. Quando eu fiz estágio no Instituto Agronômico do Paraná, porque vocês não sabem, mas eu fiz 3 anos de agronomia, e no meu estágio no Instituto Agronômico do Paraná, tinha um cara lá que assumiu um cargo que era político, ele era indicado e tudo mais, na época lá do meu estágio, e eu lembro, cara, como se fosse hoje, eu ficava colado nele, né, em tudo quanto era reunião e tal, eu ficava lá escutando o que ele falava. E ele estava falando com um pessoal do agronegócio lá da época, eu estou falando isso há 30 anos atrás, tá, gente? E ele falava, olha, brasileiro vota como quem torce para o time de futebol. Ele quer que o candidato dele ganhe para depois ele tirar sarro do cara que tinha um outro candidato, como se fosse Fla-Flu, como se fosse Corinthians e Palmeiras, entendeu? Enfim, então, e isso continua, cara. 30 anos depois é assim. As pessoas votam não por uma inteligência, nem por ideologia. Se fosse por ideologia, eu ainda respeitaria. Mas as pessoas votam como quem torce para o time de futebol, velho. Entendeu? É patético isso, é patético. Né? E eu lembro também, quando o Haddad se elegeu na prefeitura de São Paulo, né? Cara, o candidato mais votado foi a soma de brancos e nulos. Brancos e nulos deu mais do que 50% do total de votos. Cara, assim, foi ridículo. Foi ridículo. Né? Então, essa terceira via, na minha opinião, o que ela pode... E isso está acontecendo no Brasil inteiro. Esse volume de brancos e nulos é horrível. E é horrível por quê? Porque você tem que se filiar a um partido, né? Você tem que se submeter ao partido, o partido tem que aprovar a tua candidatura, tem que apoiar a tua candidatura para um pleito majoritário, e blá, 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 blá. E se você não andar do jeito que o partido quer, eles ainda te mandam embora. Tá? Então, esse negócio porque tem que se filiar ao partido, porque é balela, isso só favorece o status quo como tem. Quais são... É assim, ó, você não, de verdade, você não vota em quem você quer, você vota em o que te oferecem. É a mesma coisa, eu nunca fui a um país comunista enquanto comunista. Tá? Eu já visitei alguns países que deixaram de ser comunistas e na época que eles eram capitalistas. Mas eu tenho alguns amigos que eles foram para a Rússia, para a União Soviética na época, e para Berlim Oriental. Né? Então era assim, você entrava num supermercado e tinha sacos de papel craft, né, aquele marrom, escrito assim, arroz, feijão, cevada, milho. Todos iguais. O que mudava? Arroz, feijão, cevada, milho. Tá? Os frangos, eles estavam lá com pena e com o pescoço quebrado para serem comprados. Tá? O que a gente tem hoje para votar? Quer dizer, você não podia comprar o que você queria. Você tinha aquilo lá e, ó, compra se quiser. Se não quiser, velho, passa fome. Esse é o nosso sistema de votação. Você tem esses candidatos. Vota se quiser. Se não quiser, problema teu. Isso é democracia? Acho que não. Então, dependendo do cenário aí, com essas embalagens de papel craft, a Klabin pode até performar bem, né? Vai performar otimamente bem, entendeu? Não mede, não.
É o Red, né? É o Red. Ô, Mauro, acho que a pergunta que fica Joaquim, a tua piada foi ótima, porque aí suavizou o clima, viu, meu? Ah, perfeito, exato. E assim, o que a gente busca também é tipo assim, poxa, para o investidor só tem uma certeza, né? Que o cenário vai ser incerto. Então, a gente deve ter sim oscilação, deve ter volatilidade em período de eleição. Existe alguma coisa que o investidor hoje pode fazer para se proteger um pouco disso? Cara, eu acho que sim, tá? Primeiro, né, não importa qual seja o cenário, as grandes empresas elas são necessárias, né? Aquele too big to fail nunca foi tão verdadeiro, né? E existe capitalismo, inclusive, no comunismo, né? Existem os capitalistas do comunismo, né, que eles amam os regimes totalitários porque eles, como donos de grandes empresas, eles são os principais fornecedores do Estado e do status quo, tá? Então essas empresas elas são muito boas. E outra questão é que hoje ficou mais fácil o investimento no exterior com empresas via BDR ou via mandar dinheiro para fora e comprar ações lá fora também, tá? O que eu acho que é complicado é você comprar renda fixa nos Estados Unidos, por exemplo, né, nos mercados estáveis. Aí é complicado. Agora, as grandes empresas, que essas que controlam o mundo, eu acho que é um bom hedge, né? Os derivativos eu não vejo como uma grande estratégia para o poupador, tá? Eu vejo mais como estratégia para quem está fazendo negócios, né? Mas não para o poupador. Maravilha. Ô, Mauro, só para a gente também não abusar muito do horário, né? A gente já está chegando a quase uma hora aqui de live. E a última provocação, né? Voltando ali para a política, lógico, também, e unindo junto com investimentos e também unindo também com a história, porque, assim, vamos falar aqui que o Mauro já passou por 150 crises financeiras mundiais, né? Cara, desde a Guerra das Malvinas, meu velho, que eu lembro. Que não se chamam Malvinas, né? Se chamam Falklands, porque ainda são de domínio britânico, meu cara. Então... O professor Mauro Kalil lembra das tulipas como se fosse hoje, ontem. É tipo isso, cara, tipo isso. Mas assim, eu acho que é muito dessa bagagem, né? Como a gente fala, assim, precisa, porque o investidor fica muito ansioso e fala assim, pô, mas eu quero resolver logo, eu comprei ação, tá caindo 10%, pô, e você já passou por 2, 5, 10 crises aqui sem fazer brincadeira, e mais as crises brasileiras, tem as crises mundiais, né, grande crise financeira, tá, mas teoricamente a gente está vivendo uma crise agora e é uma crise brasileira, né, a Bolsa, esse pequeno bate recorde, a gente anda para trás. Mas justamente isso, qual que é o cenário que você vê, assim, de uma forma, um recado final para passar para o investidor para 2022, olhando para essa experiência, principalmente para ações, mas de uma forma geral, será que a gente pode ir para, sei lá, 90 mil pontos, como o pessoal fala, 80, enfim, passar um ano horroroso? O que você tá vendo aí dentro o que eu acho assim, né? Todo mundo exagera, né? A gente abriu o ano de 2020 falando de 140 mil pontos. Exato. Tá? Aí abriu o ano de 2021 falando de 140 mil pontos. Né? Eu não acho que a gente vai ter grandes surpresas, não. Quer dizer, o mercado financeiro ele é formado pelos grandes investidores. Né? A gente tem um estrangeiro que, na verdade, é quem faz a grande maré. Né? Quem faz a entrada de volume e a saída de volume é o estrangeiro, que é 1/3 da Bolsa. Você tem um outro 1/3 que são os institucionais brasileiros, tá? E tem todo o resto, né? Que aí entra eu, você e tal. O Joaquim não, o Joaquim, ele tá no primeiro terço lá, que, enfim. Acho que o Guedes falou dele hoje, acho que é offshore o nome que se diz. Offshore. Isso. É isso aí. Então, e aí o que acontece aqui é o seguinte, né? Quando a Bolsa cai, gente, de verdade, tá? Vocês têm que pensar muito mais. Eu gostaria imensamente que a Bolsa voltasse para 50 mil pontos, desde que o lucro das empresas não caísse. Tá? Porque, cara, os lucros estão crescendo assustadoramente. Assustadoramente não, animadoramente. Tá? Eu não vi empresa que deu prejuízo
as boas, né? Não vi empresa boa que deu prejuízo na pandemia. Não vi. Todas vieram com balanço muito bom, inclusive com incremento de lucro. Tá? Ambev, né? Bradesco, Itaú, né? Todas vieram com um incremento de lucro, todas ligadas à tecnologia, né? A Padtech, que foi uma dica sua ali, uma descoberta de vocês, porra, disparou, entendeu? Agora, elas estão num preço patético. Então você está levando muito valor por pouco preço, né? E a pessoa reclama e tal, tá, você vai usar esse dinheiro? Não devia ter ido para a Bolsa, meu querido. Né? Então é isso, aproveita que está em baixa, porque essa baixa não vai durar para sempre. A Bolsa um dia vai chegar a 200 mil pontos? Vai, um dia. Qual será esse dia? Não tenho a menor ideia. E provavelmente quando chegar a 200 mil pontos e vai bater recorde, vai estar todo mundo, vai ter aquele bando de sardinha comprando, né? E aí os tubarões estarão vendendo. Né? Então é sempre assim, tá? Algo que eu acho que vai mexer bastante com a Bolsa, no valuation da Bolsa, é essa entrada no Nubank, que vai enfiar 40 milhões de pessoas físicas, né, no equity, né, no cálculo de equity da Bolsa, entendeu? E, cara, vai multiplicar por 11 o número de investidores da Bolsa em um dia, assim. Então, quer dizer, isso vai chacoalhar. Eu só não coloco mais BMF na minha carteira porque, velho, não tá dando, sabe? Eu já passei de todos os limites do bom senso, né? Para colocar. E mais uma vez, olha só, aí vem noticiazinhas. Olha, tem a outra bolsa que está entrando no Brasil. Por que estão fazendo isso? Por que soltam essas notícias? Justamente para derrubar, para comprarem mais, porque quando ela vier, ela vai explodir. Agora, se você não tem fôlego financeiro para aguentar 6 meses, cara, aí, aguentar 6 anos para você é uma tortura infindável. Vai beber cerveja que você fica mais feliz, entendeu? Boa. Muito bom. Precisamos anotar essas frases aí do professor. Usar nas nossas postagens. Eu vou botar lá no mercado matinal, Marco. Pode postar. Põe uma foto minha, inclusive bebendo cerveja, que eu tenho várias no meu perfil, tá? E coloca, pode lá. Se você não aguenta 6 meses de queda, quanto mais 6 anos, vai tomar cerveja que você vai ser mais feliz, entendeu? Do que investir, pô. É isso. Com certeza. Muito bom. Tivemos não só essa, mas várias outras frases que a gente vai utilizar. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Vamos seguir juntos aí nessa batalha da educação financeira e vamos marcar mais vezes também esses encontros. Muito bom. Quando você quiser, meu caro. Depois manda lá o contato do rapaz do aplicativo do IR, por favor, tá? Te mando o Pix antes e depois eu passo o contato na sequência. Tá bom. Esse é o Saravali. Fazemos negócio, lojinha. Valeu. Valeu, meu caro. Um grande abraço. Tudo de bom. Pessoal. Tchau. Tchau, tchau.